Boa noite a todos. Nós iremos dar continuação ao nosso estudo sobre a declaração de propósito para o Centro Bíblico da Feira. Nos estudos anteriores nós já estudamos alguns itens da nossa declaração de propósito, a saber, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, ser um adorador e hoje ser um discípulo. E o nosso texto de base está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13. E nós lemos assim: E subiu Jesus ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para o versículo 14, a primeira parte. Ele chamou a si 12 para que, primeiramente, estivessem com ele. Com que finalidade? Para fazer deles discípulos, antes de eles serem apóstolos. Para que estivessem com ele, a fim de ele os ensinar. Para que eles, na prática, constatassem o que é que significa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Para que estabelecessem laços, relacionamentos. Para que Jesus os pudesse tratar como amigos. E, ao mesmo tempo, eles também fossem amigos uns dos outros. E Jesus, com certeza, que durante esse tempo em que esteve com eles, ensinou-lhes muitas coisas. Até porque Jesus nunca deixou de lhes ensinar muitas coisas. E dava-lhes aulas públicas. Quando ele pregava, ele falava para as multidões, ensinava. E esse ensino também era necessário para os 12 que estavam junto dele. Mas além desse ensino público, o Senhor também lhes dava aulas, podemos dizer, aulas particulares. E nós vemos que várias vezes o Senhor os chamou à parte e explicava-lhes particularmente coisas que não ensinava às multidões. Ele ministrava-lhes ensino específico. Porquê? Porque o Senhor tinha, desculpem o termo, apostava neles, fazia discipulado com eles, queria que eles não somente se tornassem discípulos, mas que fossem discípulos. Nós tornámos-nos discípulos e eles tornaram-se discípulos quando eles deram ouvidos à chamada do Senhor Jesus. Quando eles estavam a cuidar das redes, o Senhor os chamou e eles se tornaram discípulos. Quando cobravam impostos, o Senhor os chamava e eles tornaram-se discípulos quando seguiam Jesus. Só que há uma grande diferença entre nos tornarmos discípulos e sermos discípulos. Eu não me esqueço deste pormenor. Quando eu, com 18 anos, fui para a Faculdade de Medicina, eu encontrei lá um colega que estava matriculado há 22 anos. Naquela altura ele tinha cerca de 40 anos. Ele era conhecido de toda a faculdade. Era um aluno prolongado no tempo. E quando eu saí, passados 6 anos, ele ainda lá continuou. Eu fiz o curso em 6 anos, mas ele que já tinha 22, com mais de 6 anos, 28, e mesmo assim ele não estava licenciado ao fim desses anos todos. Era apenas um aluno. Tornou-se um aluno de medicina. Mas duvido até que, inclusivamente, ele tenha chegado ao patamar de ser considerado, de ser médico. Nós também corremos o risco de, com o entusiasmo, ouvirmos a chamada do Senhor, fazermos menção e termos a intenção de o seguir, tornamos-nos discípulos, mas depois nós não passamos para o patamar seguinte, que é, na prática, sermos discípulos. E para atestar isto, em João capítulo 6, o Senhor falava a muitos que se tinham tornado discípulos. Alguns que, entusiasmados pelos milagres que Jesus tinha feito, passaram a segui-lo. Só que, a certa altura, Jesus fala acerca das exigências de se ser discípulo. E então nós, a certa altura, em João capítulo 6, e mais particularmente no versículo 66, nós vemos algo muito interessante. Diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles tinham-se tornado discípulos, mas não estavam dispostos a pagar o preço de serem discípulos. Quais as verdadeiras exigências para se ser discípulo?
Jesus, em Lucas capítulo 14, ele fala acerca dessas exigências. Ele fala, por exemplo, acerca do amor maior. Ele requer àqueles que querem ser seus discípulos, ele requer um amor maior. Inclusivamente ele diz que nós devemos de amar mais o Senhor do que propriamente os nossos familiares. Não se trata aqui de nós amarmos menos a nossa família. Trata-se sim de amarmos mais o Senhor. Ele fala acerca de levar a cruz. Levar a cruz fala acerca de renunciar. Fala acerca de nos identificarmos com o Senhor. Cada um deve de carregar a sua cruz e segui-lo, identificar-se com Ele. E deve de ter a prioridade maior. Renunciar às outras coisas e ter o Senhor como a prioridade máxima, a primeira prioridade, a prioridade maior. Ser discípulo. Como é que nós podemos identificar os discípulos? Há alguma coisa palpável que nos possa fazer ver que alguém não apenas se tornou discípulo, mas que é um discípulo? Sem dúvida. E quero-vos citar apenas 3 versículos que nos falam de uma forma muito clara, sem ser necessário fazermos grandes comentários, e que nos facultam informação suficiente para nós identificarmos e sabermos o que é ser discípulo. Então Jesus disse em João capítulo 15, a certa altura ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se a nossa árvore não der fruto, se for como aquela videira que depois de ter sido cultivada há 3 anos, 10 anos, 15 anos, e não há fruto, devemos de questionar, pôr em causa que espécie de discípulos é que nós somos, se é que nós somos discípulos. Então Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Um pouco mais atrás, num outro lado deste mesmo Evangelho, no capítulo 8, sim, um pouco mais atrás, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós, para sermos discípulos, temos que amar a palavra, estudar a palavra, seguir a palavra, obedecer a palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E finalmente, no mesmo Evangelho ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca, as 3 marcas do verdadeiro discípulo. A saber, ele é alguém que dá fruto, ele é alguém que permanece na palavra, ele é alguém que ama o povo de Deus, que se identifica com o povo de Deus, como Moisés, que escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele ama o povo de Deus, ele ama aqueles que Deus também ama. E assim nos tornamos imitadores do Mestre. Qual é o propósito maior, a meta maior para o discípulo? É ser conforme à imagem do seu Mestre. Quanto mais parecidos nós formos com o Senhor Jesus, mais claramente demonstramos que somos discípulos. Ser discípulo deve de ser como que um estilo de vida. Nós trazermos por toda a parte esta característica de sermos alguém que facilmente é identificável como alguém que esteve com Jesus, que aprendeu dele, que o segue, movido pelo amor a ele. E isso deve ser visível nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. Eu acho que nós vivemos um tempo em que se desprezam as coisas pequenas. E Jesus disse: se alguém der um copo de água fresca na qualidade de discípulo, repara, é este estilo de vida, em todas as coisas, por palavras, por obras, por ações, nós mostrarmos que somos discípulos. Faz parte do nosso estilo de vida. Ser discípulo é aprender, imitar, obedecer à palavra, falar do nosso Mestre. Para quê? Com que finalidade também? Para fazer outros discípulos.
Eu queria finalizar este estudo relembrando uma coisa, uma particularidade na vida de Pedro que frequentemente ela é esquecida. Quando nós pensamos em Pedro no pátio do sumo sacerdote, o que é que nós nos lembramos? Lembramos das 3 vezes que ele negou o Senhor. Mas há uma quarta negação. E acerca dessa quarta negação, praticamente ninguém fala. E muitos, pura e simplesmente, não falam. A quarta negação, no mesmo lugar, na mesma hora, está em João capítulo 18, versículo 25. E quando Pedro está sentado naquela fogueira, alguém se vira para ele e lhe disse: não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Reparem, Pedro negou que era discípulo. O nosso desejo é que na nossa igreja, no Centro Bíblico da Fé, por palavras, por ações, não haja ninguém que negue o facto de ser discípulo do Senhor Jesus. Temos um Mestre, temos um Senhor, queremos seguir, queremos imitar, queremos ser discípulos. Tornamos-nos discípulos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. E somos discípulos porque amamos a palavra, amamos-nos uns aos outros, queremos dar fruto para a glória de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, ser um adorador, ser um discípulo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.